Daí, pessoal, mais uma resolução. Dois pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Um ponto C na outra margem do rio está situado de tal modo que o ângulo CAB mede 75 graus e o ângulo ACB mede também 75 graus. A largura do rio em metros corresponde a... Bom, então, logicamente, o início desse exercício é pautado pelo esboço do desenho, né? Então, a figura que retrata essa situação aí da largura do rio vai ser fundamental na hora de resolver. Então, quanto mais clara, quanto melhor ficar o teu esboço, maior a chance de que o teu acerto seja feito, tá? Então, aqui fazer o desenho. E aí muitos alunos sempre comentam: professor, tenho dificuldade de fazer o desenho, como se faz o desenho? Eu nunca consigo, nunca acerto, como se faz? Em geral, se usa o próprio enunciado ou o próprio andamento do enunciado na hora de fazer o desenho. Então tu procura ir traduzindo o que vai sendo informado no exercício no desenho. Então o desenho vai crescendo à medida que tu vai avançando na leitura do exercício. Então basicamente é assim que é construído. Então olha só, tem dois pontos A e B situados na mesma margem de um rio. Então já sei que a historinha aí tem um rio, eu vou calcular a largura dele. Então olha só, vou desenhar aqui, ó. Fazer clichê, né? Rio azul, água azul. Então olha só, aqui essa linha está representando uma margem do rio, e aqui eu tenho uma outra linha representando a outra margem, certo? Então a largura do rio na realidade é isso aqui, ok? Então isso em azul é o rio. Tranquilo. Aí eu tenho os pontos A e B na margem do rio, então eu vou colocar esses dois pontos do mesmo lado, ó. Vou colocar um ponto aqui, por exemplo, ponto A, e vou colocar um ponto B aqui, ó. E aí diz que a distância entre eles é de 40 metros. Então, isso aqui, ó, é igual a 40 metros. Que outra informação ele tem? Que o ângulo CAB mede 75 graus. Então, na realidade, lembra, tu olha só o do meio, ó. O ângulo CAB é o ângulo no vértice A. Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ter 75 graus. Então, tu vai fazer uma linha para cá, ó, com mais ou menos, olha só, 75 graus. Quanto melhor o teu desenho, quanto mais pertinho, vamos dizer, mais fiel aos 75 graus tu executa, significa que o teu desenho vai ficar mais fácil de tu interpretar, ver se faz sentido ou não. Então aqui 75 graus, tranquilo. Aí diz que quando faz isso, né, esse 75 graus, tu gera aí um ponto C que está do outro lado, ó. Ponto C na outra margem que faz 75 graus. E aí tem um outro ângulo que é o ângulo ACB, e aí tu olha o do meio de novo, ó, isso aí é o ângulo C. O ângulo C também mede 75. Então o ângulo C é aqui, ó. Então vai ter uns 75 graus lá, ó. Tu vê que eu já botei o B aqui, né? Ó, bem que não ficou tão feio. E aqui então eu tenho o novo ângulo, o outro ângulo de 75 graus. A partir disso, eu já posso elaborar um raciocínio. Olha só, 75 graus, eu tenho aí 150 graus. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, está faltando 30 aqui, ó. Então já sei que esse ângulo aqui é 30. É uma informação bem importante esse 30 graus aqui. E outra informação que eu também posso tirar daí é o seguinte: como eu tenho aí um triângulo com dois ângulos iguais, e aí a gente vai chamar esse triângulo de triângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais e, consequentemente, ele tem também dois lados iguais. Sempre assim, ó, no triângulo, o número de ângulos iguais equivale ao número de lados iguais do triângulo. No triângulo equilátero, por exemplo, que tem três lados iguais, ele tem três ângulos iguais a 60 graus.
Se o triângulo tem todos os lados diferentes, ele tem todos os seus ângulos internos diferentes também entre si. Então o número de ângulos iguais é igual ao número de lados iguais. Nesse aí eu estou percebendo que tem dois ângulos iguais, 75 graus, 75 graus. Então tem que ter dois lados iguais. E os lados que são iguais justamente são os lados opostos aos ângulos iguais. Então olha só, esse 40 aqui de baixo, ó, o que que ele é? Ele é oposto aos 75 graus. Então significa que esse outro lado aqui, ó, esse xzinho aqui, que também é oposto a 75 graus, ele também vale 40 metros. Porque ele também é oposto ao mesmo ângulo, ou a um ângulo congruente. Ok? Então eu tirei duas informações daí. E aí vem a pergunta, que é o quê? A largura do rio. E a largura do rio eu vou representar aqui por dentro, ó, que vai ficar bem bacana aqui, ó. Aqui é a largura do rio. Deixa eu botar aqui largura do rio, botar a largura, vou usar a letra L. Largura do rio. Ok? E aí observa que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Formou para mim. Nesse triângulo eu acredito que já seja possível de calcular a largura desse rio. A princípio é um triângulo simples, olha só. Aqui bateu 30 graus. Aqui 40 metros, ângulo reto. Aqui é o lado ou largura do rio que eu quero descobrir. Nota que esse 40 não vai aqui, tá? 40 é tudo isso, ó. 40 é toda a extensão, tá? Então não vou botar 40 ali, e eu nem preciso mesmo, né? E aí olha só, mais uma vez surge aquela máxima, né? Que cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Tá? Então guarda isso, porque isso ajuda bastante nos exercícios, como vai te ajudar nesse aqui. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 30 no triângulo retângulo é metade da hipotenusa. A hipotenusa está aqui, ó. A hipotenusa é 40. Então o cateto oposto ao 30, que é o L, metade é 20. Então já sei que a largura do rio, sem fazer cálculo, olha só, 20 metros, porque é metade da hipotenusa, já que está oposto ao 30. Mas se eu não soubesse, eu não lembrasse dessa regrinha, dessa técnica aí, o que que eu faço? Eu digo que o L é o que eu quero saber. Lembra? Quero, tenho. Eu quero L, que ele é o cateto oposto a 30, e eu tenho 40. 40 é hipotenusa. Quem faz isso é seno. E aí seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é 1/2. 1/2 igual cateto oposto. Aí eu olho aqui, ó, L. Divide pela hipotenusa. Hipotenusa eu olho aqui, 40. 2L igual 1 vezes 40, 40. L igual 40 por 2, e a largura do rio realmente 20 metros, letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez agradecido e até a próxima.